Ju Chegamos ao final do ano mundano, né, dezembro chegou. Mas a gente sabe que pela astrologia o ano só começa quando o sol entra em Áries, então lá em março ainda tem tempo para a gente procrastinar. Bom, vamos lá, que dezembro tá um mês muito interessante principalmente para você que tem pontos significativos nesse eixo de Sagitário e Gêmeos, porque tem muito processo ali. Por exemplo, nós começamos o mês com uma lua nova em Sagitário, depois a gente tem uma lua cheia em Gêmeos, a gente tem o regente, Mercúrio de Gêmeos na debilidade em Sagitário, e nós temos o regente de Sagitário em Gêmeos, ou seja, é um tete a tete, né? É uma troca. Aí a gente tem aquela visão que é uma colaboração, e a gente já pensa: "É bom, pô, você colabora ali, né, mão lava a outra", mas a gente tem que pensar que é uma colaboração para quê? Para o que se propõe no mapa, né, então, a gente tem os 2 comandos em debilidade, tá, então é importante ter um pouquinho de cautela com a qualidade da informação que chega, que vai, né, as decisões que a gente toma, os momentos de muita volatilidade, sabe, a gente pode ter essa questão que às vezes você está olhando por um ângulo uma situação, mas também depois no outro dia você já pensa, sabe, já olha de uma outra maneira. Cuidar um pouquinho, porque às vezes tem coisas que não tem lastro, né. Cuidar com as questões mais impulsivas ali também. É óbvio que isso vai depender do seu mapa, isso de uma maneira muito genérica, né, porque a gente tem a promessa natal e como que isso se conecta, claro, com o teu potencial natal. Se você tem o eixo de Sagitário e Gêmeos angular, ou seja, né, 1 e 7, 4 e 10, tem mais ênfase para você. Se você está numa profecção, né, que envolve esses signos, tem mais ênfase para você. Não é a mesma coisa para todo mundo, certo? Então vamos lá, vamos explorar aqui então este mês de dezembro, a gente já começa com essa lua nova em Sagitário, tá, a gente no Nota Astral a gente sempre tem esse vídeo das lunações, tá. Então a gente entende que a lua nova, ela é sempre o início, né, porque não tem luz, não tem visibilidade, a luz ela vai crescendo, certo. Só que perceba que os regentes, eles estão, retrógrados, e retrogradação não é pauta nova. Então é uma lua nova que carrega situações que já vêm vindo, que já vêm se desenvolvendo, tá. Então é interessante a gente ver em todo esse processo o que está acontecendo, né, de 6 meses anteriores, né, porque a gente vai ter essa lua cheia no dia 15 de Gêmeos, do signo oposto, e principalmente ver o que que a gente está carregando de assuntos desse eixo do nosso mapa, tá? E aí você tem que ver no seu, e que tem uma ênfase para esse desenvolvimento dos próximos 6 meses até a lua cheia em Sagitário, tá? Então, observe aí. Neme, é relevante para todo mundo? Para algumas pessoas mais, né? Se você não tem nada e se não toca nada, para você pode ser um pouquinho, né, mais suave, tá? Bom, como é uma lua nova, né? E esse processo da alunação ligado a um Júpiter também debilitado, a gente tem que cuidar um pouquinho com aquele otimismo exagerado, sabe, às vezes a gente quer abraçar o mundo com as pernas, tá. Pode ter, claro, coisas bacanas, né, mas é só ter um pouquinho de cautela, se está negociando alguma coisa, por exemplo, se isso pega o seu eixo financeiro, sabe, e vem alguma situação, aquela coisa, né, tipo, nossa, final de ano, né, aquelas promoções de viagens, né, que você diz: "Nossa, que maravilha, eu vou, sei lá, até a China por R$ 1.000", você quer, né, a gente tem que ter um pouquinho de astúcia aqui nesse final de ano. Bom, daí na sequência, a gente já tem Mercúrio que está em Sagitário fazendo então consolidando, né, essa oposição a Júpiter, tá. Eu sei que a gente fica, apegado ao momento em que o aspecto assim, se forma, então, Mercúrio fez oposição a Júpiter. Poxa, então toda essa questão da debilidade ela vai se apresentar no dia 4. Não, na realidade desde que esse Mercúrio entrou no signo de Sagitário, ele já está o quê? Encarando essa posição jupiteriana, que ele só conclui um assunto que já vem acontecendo há um bom tempo, tá. Então vê, né, o que que forma aí no seu mapa, por exemplo, você tem no eixo 1 e 7 que é angular, o eixo das relações, das parcerias, como que estão os relacionamentos na sua vida, as parcerias comerciais, né. Lembra que a gente tem na 7 essa interação 1 a 1, não é necessariamente só casamento, relacionamento amoroso, tá. Bom, depois nós temos o Sol fazendo uma quadratura com Saturno. Aqui a gente tem uma quadratura em signos mutáveis, tá? Então, assim, eu particularmente percebo um pouco mais de tensão quando é quadratura fixa, mas é uma quadratura, né? Então, às vezes a gente pode ter situações aqui que a gente se sente um pouco restringido naquelas áreas que comandam o nosso mapa. Ai, Neme, vai ser restrição do quê? Do meu eu, da minha identidade, porque eu sou. Não.
O Sol, de repente, o Sol comanda a sua área 10. Às vezes pode ser alguma situação tensa na carreira, né? Então, como que tá aí? Recesso de final de ano, tá tudo resolvido? Festa da firma, né? Então, entenda o contexto para a gente conseguir pegar coisas plausíveis, tá? Mas é uma questão de tensão. De repente, pode ser alguma questão hierárquica, Sol, Saturno, né? Chefes, tá? Apresentação de resultados de final de ano, né? E ali nós temos depois o Sol fazendo essa conjunção com esse Mercúrio na debilidade, tá? Então, esses primeiros meses, assim, a gente tem que ter um pouquinho de atenção ao que está flutuando, assim, ao nosso redor, né? Em termos de informação e, assim, a informação que passam para a gente também, tá? No dia 6 a gente tem o quê? Início de Marte retrô. Esse Marte ele vai ficar nessa cúspide de Câncer e Leão, tá? Então, nessa retrogradação. Então, retrogradação, o que é uma retrogradação? É o olhar, né, quando a gente olha para o céu, dá a impressão que o planeta está voltando, tá? Óbvio que isso é uma ilusão de ótica, o planeta não está voltando na sua órbita, oh meu Deus, né? Os astrólogos mudam as órbitas dos planetas, não é isso. Mas é uma decodificação simbólica a astrologia, certo? Então, quando a gente tem uma retrogradação, a gente tem que pensar que não é algo novo, tá? Então, nem toda retrogradação é relevante para todo mundo, tá? Mas se você tem pontos que esse Marte, quando ele já entrou, desde que ele entrou em Câncer, né? Ele já tocou alguma coisa ali, ou desde que ele entrou ali em Leão, principalmente no início de novembro, né? Para você pode ser mais relevante ver os assuntos, tá? E a gente vai ter, então, esse processo de retrogradação. Como ele sai de Leão, ele entra numa debilidade, a gente tem um ponto de cautela, de tensão, né? No sentido em que você vai ver qual é essa cúspide do seu mapa, tá? Poxa, pega, sei lá, as relações ali do eixos, digamos, 7 e 8, né? Você tem algum acordo financeiro com alguém? Né? Poxa, tem alguma disputa, sei lá, de guarda, de pensão? Entenda, de novo, estou falando coisas vida real aqui, né? Poxa, tem alguma coisa que às vezes a gente tem sabe o que é retrogradação? Às vezes a gente tem um acordo com alguém, vamos pegar ali eixo, né, nessa cúspide de 7 para 8. E a gente diz: "Ai, que bom que resolveu esse BO". Aí vem um Marte de novo ali, né, e aí o BO volta, tá. Então sempre pensa, quando você for refletir em relação ao seu mapa, que não é uma novidade quando a gente tem retrogradação, tá. Depois, logo na sequência, a gente vai ter um Mercúrio fazendo uma quadratura com Saturno, então aqui às vezes a gente pode ter perceba que a gente tem o Mercúrio em debilidade, ele conjuntando o Sol, que já tinha feito uma quadratura com Saturno, agora ele próprio faz uma quadratura com Saturno, tá? Então, os primeiros dias ali é importante ter um pouquinho de cautela nas negociações, sejam elas quais forem, em linhas gerais, mas aí você também enxerga qual é esta área de peixes com Sagitário no seu mapa, tá? Para quem usa o ponteiro, né, netuniano, tá? Netuno volta ali para o movimento direto, tá? Eu prefiro ver para os clássicos. A gente tem o Netuno em peixes. Aqui vamos testar, né? Por exemplo, a gente sabe que Netuno envolve essa questão de ilusão, né? Às vezes as coisas que ficam um pouco, sabe, um pouco camufladas, né? Existe, claro, em peixes uma hipersensibilidade, né? Mas perceba que se eu tirar essa questão netuniana, já não foi tudo que a gente falou até aqui. Então sempre vai ter uma correlação com os clássicos, tá? É uma escolha usar ou não, tá bom? Eu usei por muito tempo, hoje eu particularmente prefiro usar esse lastro temporal um pouco mais afunilado para nossa, né, para o nosso ciclo. Depois a gente tem o Sol, então, fazendo essa oposição a Júpiter, tá? E na sequência, Vênus ingressando no signo de Aquário. Então, a gente tem aqui, às vezes, uma situação em que fica muito óbvia uma tensão, né? Ou muito óbvio algo que estava meio, sabe, tá meio estranho, né? Você vai ter que olhar de novo essa questão. Por isso que eu falei, esse eixo de Sagitário e Gêmeos esse mês é um dos mais importantes. Neme, eu olho as regências no meu mapa, então, se eu estou falando de Sagitário e Gêmeos, eu tenho que ver onde é que está o meu Mercúrio e o meu Júpiter? Com certeza, isso aí é astrologia intermediária avançada, tá? Aí a gente tem Vênus, que representa o planeta do amor, o que eu gosto, o que eu não gosto, que me dá prazer, né? Vênus rege duas áreas do mapa, então lembra que se você está olhando trânsitos de Vênus, além de você entender o que Vênus, né, representa no seu mapa, é dinheiro. Não, às vezes no seu mapa pode ser outra coisa. Rege a casa 5 de filhos, entende? E a gente tem também, então, a regência das áreas de Touro e das áreas de Libra, tá? Então a gente tem Vênus ingressando em Aquário, que é um signo muito mais racional, muito mais lógico, é fixo, né? Então muda bastante o tom aqui. E na sequência ele já faz um sextil que é sutil com o nó do norte e faz uma oposição com Marte, tá? Então, por exemplo, nesse movimento aqui, a gente tem
digamos, uma questão muito mais nua e crua venusiana, né. Aí você pode falar: "Nossa, vai ter uma tensão para os relacionamentos porque é Vênus". Não necessariamente. Às vezes você pode ter uma tensão, uma ruptura ou uma reavaliação, esse Marte começou já o movimento retrógrado, né, ou uma reavaliação das áreas que Vênus e Marte comandam. Às vezes a gente vê nas áreas que os comandos, né, eles estão conversando, tá. Então, por exemplo, eu sou, dona dessa casa, e aí eu tem a vizinha que é dona da outra casa. Dá treta entre a gente, nós somos os comandos, né. Às vezes o que aconteceu entre a gente reverbera no nosso ambiente, porque nós vamos levar para lá, certo? Então é sempre legal ver essa questão, de como você cruza os dados, tá. Mas não dá para negar que pode ser um momentinho um pouquinho tenso. Reuniu toda a galera, final de ano, né, às vezes é aquelas coisas, tá todo mundo reunido, cuidar com as briguinhas, com os desentendimentos, às vezes porque as pessoas têm visões diferentes, gostos diferentes, tá. A gente tem depois Mercúrio fazendo um sextil com essa Vênus, então pode ter uma tensãozinha, mas depois a coisa pode, não digo melhorar, porque o sextil é muito sutil, né, vai dar uma leve, ajudinha ali. É um bom momento, por exemplo, para a gente parar e ver situações. Se você percebeu: "Nossa, realmente, essa situação aqui no meu trabalho, com o meu colega de trabalho não tá legal". Aqui pode ser, embora muito sutil, o momento de aproveitar: "Mas por que que isso está acontecendo? Onde é que está o cerne disso?". Né, porque às vezes a gente avalia uma situação, por exemplo, teve uma discussão nesse momento, e a gente acha que esse é o momento do assunto, só que na realidade já vem vindo. Que veio se desenvolvendo, que culminou ali? Teve alguma situação, teve alguma atitude, teve alguma fala, teve já com tudo isso que está acontecendo até ali, aquela sabe aquela coisa meio passivo-agressiva ou aquela coisa tipo: "Ai, não foi a minha intenção", e aí essas gotinhas elas vão, ó, né. Isso é importante justamente para essa lua cheia em Gêmeos, que essa lua cheia, o que que é uma lua cheia, né, então ela coloca um holofote sobre uma situação, mas nós temos os 2 regentes, debilitados. Então, às vezes, de um pontinho, né, aquela coisa, quando você vê, nossa, tá fazendo uma acontece uma tempestade num copo d'água, né. Então há um certo exagero aqui. Às vezes há uma hiperinterpretação de um cenário, né, às vezes a pessoa tá lá, ela vê muito mais coisa do que realmente tem, tá. E às vezes pode ser nós, a gente sim, nós somos chuchuzinhos de Deus, eu sei, mas a gente também derrapa, né, às vezes pode ser a gente fazendo um olhar um pouco exagerado de uma situação, às vezes pode ser a situação em si, num tom, né, sabe aquelas situações na vida que você diz: "Meu Deus do céu, o que que foi isso aqui?" Parece que tudo que tinha pra acontecer, aconteceu, né. Mas aí você vai ter que olhar em relação ao seu mapa, tá. Depois a gente tem Mercúrio, então, que estava retrógrado já na sequência, ó, a gente tem a lua cheia, essa lua cheia ela culmina com o regente estacionário para direto, tá. Então ele estava no movimento retrógrado, ele ainda tá lento, tá. Agora a gente tá sabe quando o carro começa ele vai arrancar. Bom, então é um momento muito importante. Se você está numa profecção de Gêmeos, tá? Se você, tá, por exemplo, com o meio do céu da revolução solar, o ascendente da revolução solar em Gêmeos, para você é muito relevante. Você tem o estélio em Gêmeos na casa 10, questão de visibilidade pública, carreira, objetivo de vida. Vê se tem algum estopim de algum assunto, às vezes, que já vem se desenvolvendo, de uns 6 meses atrás, tá? Aprenda a olhar para o seu mapa e para a sua realidade, que você nossa, você vai ver, assim, que tem coisa que se desdobra na sua frente quando você aprende a cruzar esses dados e não vê as coisas de maneira isolada. A coisa de maneira isolada é, sei lá, uma lua cheia em Gêmeos, está muito favorável para a comunicação, vamos interagir. Calma aí, que é um pouquinho de cautela para isso, na realidade, pelo contexto que a gente está, no momento, né. Depois, no dia 19, a gente tem Vênus fazendo um belo de um trígono com Júpiter, tá. Claro que Júpiter está debilitado, mas a gente tem aqui um trígono de ar, então, assim, ar, ar, ar. Ar é movimento, né. Ar é tudo que está entre o céu e a terra, tudo que envolve esse movimento. Aqui pode ser uma questão de socialização. Eu estou muito interessada em ver como que vai ser esse ano em astrologia mundana, né, coletiva. Como que vai ser, por exemplo, a questão das notícias, né, se vai ter muita coisa, coisa cruzada aí. Sabe aquelas lembra que a gente brincava com telefone sem fio? É. Bom, aqui, por exemplo, favorece, como o Júpiter ainda está retrógrado, favorece a gente reavaliar alguma situação, ponderar, mas olhar para ela de uma maneira mais racional e não tão emocional, né. Depois o Sol ingressa, então, em Capricórnio, ingressa numa área saturnina, esse Saturno está lá em Peixes, tá. Capricornianos, que são sempre como é obstinados, focados. A gente tem essas coisas bem genéricas, né, só que signo não é gente. Obstinados, focados no trabalho, né, sérios. Aí você não sei se vocês já conheceram, mas eu
conheço uns 2 ou 3 capricornianos, não são nada disso, né. Aí você conhece uma pessoa super sensível, bom vivant e lá-lá. Aqui a gente tem esses capricornianos deste ano, eles vão nascer com a regência em peixes. É muito diferente de um capricorniano, de uns tempos atrás, por exemplo, que nasceu com a própria regência, por exemplo, lá em 2019, né, 18, nasceu com a própria regência em Capricórnio. Aí sim a gente tem uma questão mais pura do conceito do signo, né, mas lembra que signo não é gente, tá. O Sol, ele entra em Capricórnio e já faz um cutucão ali na quadratura com o nó do norte, tá. Aqui vai depender muito, isso aqui pode ser muito sutil, tá, depende muito do contexto do seu mapa. Nossa, Neme, eu tenho estélio em Capricórnio na casa 1, né, então assim, corpo físico, como que tá a sua saúde, né. O que eu gosto do ascendente ali da casa 1 é essa questão da jornada de vida, tá, então, as coisas que você desenvolve ao longo da sua vida, a sua motivação primária. Então se você tem pontos ali, de repente você tem pontos bacanas, sabe aquele gás que dá pra gente às vezes, a gente tá bem no final do ano aí, as metas de final de ano, né. Eu ainda carrego as minhas do do início do ano. Júpiter, então, depois no dia 24, né, na véspera ali, faz uma quadratura com esse Saturno, tá. Esse Natal, hein, reunir as famílias, eu acho que dependendo da condição de alguns mapas aí, vai ter treta, né, mas brincadeiras à parte. Pra que serve, Neme? A gente evita, às vezes, aquela tia, aquele tio, que vem fazer comentáriozinhos desagradáveis, né. Não, você não tem poder sobre os outros, você tem poder sobre você, então você não vai colocar lenha na fogueira. Tentar, pelo menos, né. Bom, a gente pode ter, às vezes, aqui algumas situações, tá, e aqui a gente tem que ver, claro, aqui eu dei um exemplo bem genérico, tá, mas, né, tem que ver em relação ao seu mapa, tá. Por exemplo, eu tenho essa quadratura acontecendo, na minha casa 7 para minha casa 10, né. Às vezes pode ser um acordo que eu estou fazendo com alguém que tem esse impacto de longo prazo, e que às vezes a gente chega ali no momento que a gente fica: sabe, será que é isso mesmo?", né, uma quadratura é uma tensão, tá. Aí a gente vai depois, no dia de 26, na sequência, o Mercúrio, então, fazendo essa oposição a Júpiter de novo, lembra que já fez? Aqui a gente pode ver essas retomadas de contexto, né. Então Mercúrio, quando ele estava lá em Sagitário, tá, ó, ele fez aqui, deixa eu puxar, turururu, lá no início, ó, dia 4, início do mês, a gente já teve o Mercúrio em oposição a Júpiter, mas aqui ele estava retrógrado. Então aqui ele estava retomando assuntos, aqui ele já está em movimento direto, aqui resolve, tchau, obrigada, tá. Então a gente tem essa oposição de novo no eixo Sagitário e Gêmeos. Então esse é o mês que, se você compreende a sua promessa natal, e se você fez curso de promessa natal, você consegue fazer isso, né. E você entende a natureza desse eixo conectando com os regentes, claro, né, para você ter a sua individualidade astrológica, você vai conseguir ver muita coisa, e para estudo é muito legal, tá. Aí depois a gente tem, então, o Mercúrio, além da oposição com Júpiter, tem uma quadratura com Saturno. Perceba que a gente tem um tom um pouquinho denso, tenso, né, pra essa virada de ano, tá. E aí a gente, né, vai com uma lua nova em Capricórnio, tá, abrindo o ciclo, né, de uma lunação. Nós temos aqui, claro, quando a gente fala de uma lua nova, é um processo que não tem luz, ele é muito sementinha, não tem visibilidade, tá. Então a gente vai tendo que compreender aqui, o que que começa na área de Capricórnio, mas que se conecta onde está o regente também, no momento, que é em peixes, mas sim, você deve inclusive olhar na condição do seu mapa, tá. Ou seja, nós temos uma lua nova em Capricórnio, então eu já tenho que pensar onde está o meu Saturno natal, para eu entender quais são as possibilidades de acordo com o meu mapa, tá. Por exemplo, eu tenho, Capricórnio, então, ali na casa 1, né, mas o meu Saturno está na casa 2. Então, às vezes, pode ser alguma questão que se desenvolve para os próximos 6 meses, tá, porque eu gosto das lunações longas, tá. Então a gente tem uma lua nova em Capricórnio, a gente vai ter uma lua cheia por volta de 6 meses depois no mesmo signo. Pode ser um momento muito interessante nesse desenvolvimento financeiro para você, e que pode estar conectado com a posição de Saturno em trânsito também, lá em Peixes, tá. Aí vai depender do seu mapa. Às vezes pode ter uma coisa conectada com a outra, né, então, poxa, eu tenho aquela conexão com a casa 2, né, que é dinheiro, mas eu posso ter uma correlação no momento também com outra área, então cruza com essa outra área. Às vezes você consegue afunilar exatamente qual é o assunto, e principalmente o direcionamento daquele assunto, porque se você faz esse processo, né, de observar a sua vida, você nem precisa de astrologia para saber, por exemplo, que, sei lá, tem uma crise no seu casamento.
né, ou que você de repente, sei lá, tá com uma proposta de promoção para o final do ano, né, nossa, ó, vai ter um reajuste aí. Então tem coisas que só você observando você vê, mas como que você consegue mensurar o desfecho e o desenvolvimento disso? Aí que é legal entender, porque se você entende essa promessa natal, você consegue pelo menos elencar algumas possibilidades, porque aqui ninguém é vidente, né. Você está analisando dados, informações que estão ali na premissa natal e o que que pode ou não se desenvolver com esses pontinhos aqui, de orientação dos trânsitos, tá.